Olá, queridos, bom dia. Nós estamos mais um dia aqui juntos, esse tempo devocional onde a gente abre a palavra e faz dela aí a nossa meditação diária, né, do nosso devocional. E hoje estamos também mais um salmo, onde a gente faz esse mesmo modelo, lê e ver o que Deus tem pra gente. Lembrando que hoje é o Salmo 142 e temos aí mais 8 salmos apenas para vencer essa etapa tão importante que é devocionais nesses livros, nesse livro, né, da Bíblia, tão conhecido, mas que nós, ao nos debruçarmos com ele nesses meses, a gente aprendeu tanta coisa nova e viu tanta coisa diferente. É assim que é a palavra de Deus, ela é rica, ela, na medida da sua necessidade, da sua realidade, do seu contexto, ela vai falar ao seu coração diferente do que falou o ano passado, o ano retrasado, né? Então, por isso que a Bíblia ela tem um poder de estar à frente do seu tempo, né? Ela fala sobre assuntos em todo o tempo, né? Seja em 1920, quem lia a Bíblia em 1920 se sentia fortalecido naquela situação, naquele contexto. Quem lia a Bíblia em 1800 também tinha a mesma percepção, estava abençoando para o seu tempo, para o seu contexto. E nós, lendo em 2020, estamos aqui também sendo abençoados por essa palavra de Deus que se torna tão atual, né, quanto qualquer outro material. Mas ela é o poder de Deus, então ela tem uma característica totalmente diferente dos outros, né, dos outros livros. Por isso, nada nos surpreende que é o livro mais vendido e distribuído no mundo, né? Bom, temos alguns queridos aqui, André Tiburcio com a gente, Luiz Fernando, que bom, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Carlos Roberto, Rudibete, a Marlene, o Egídio, né? A Mônica Kistner, Noemi também, Noemi Miller, a Sônia Rassi, muito bem, querida, seja bem-vinda. Neide Rodrigues, lá de Carianos, Stevens, Dani e Noah, a Vânia com a gente aqui também, um abraço para o Jorge. Luiz Carlos Quadrado, direto lá de São Paulo, viajaram, né? Que bom que chegaram bem. Deus abençoe aí esse tempo de vocês aí em São Paulo. Paulo Roberto com a gente também. Luiz Fernando pede oração aí pelo filho de um funcionário que fraturou o braço em 2 lugares, né? Vamos estar orando por esse rapaz, né? Fratura do braço, né? Vamos orar por ele aí, tá? Lugares, é o funcionário, filho do funcionário, né? Do Luiz Fernando. Tá certo. Vamos estar orando, querido, por isso, né? A Raquel também com a gente, a Reta, bom dia, queridos, sejam muito bem-vindos a esse tempo aqui. Então, o Matheus Froza, a Andréia está pedindo oração, não foi feito ontem a cirurgia, né, do Matheus, tá? Fraturou a coluna, a clavícula, né? Então, vamos aqui orar por ele. Queridos, meu celular, eu vou tirar aqui isso, agora não vai fazer mais barulho. Desculpe, queridos, tá? O filho dele é um guri levado. Você tem o nome do menino, Luiz Fernando? Só pra gente orar mais específico aqui, né? Porque aí vai ter que orar pelo filho do funcionário do Luiz Fernando, né? Se tiver o nome dele, fica mais fácil, tá? Tá bom? Mas se não, a gente ora, Deus sabe quem é. A Roberta tá com a gente. A Joelma, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, né? Muito bem. Então, olha, são esses queridos que estão aqui que a gente está vendo, mas tem outros que estão aqui
nos ouvindo nesse tempo. Vamos ler então o Salmo 142, que é muito conhecido. Há algumas versões de hinos nesse salmo, inclusive um com orquestra e tudo, muito bonito. Vale a pena você ir no YouTube e digitar Salmo 142, coro e orquestra, você vai ouvir belíssimos arranjos e também belíssima música desse salmo. Muito bem. Poema de Davi, quando ele estava na caverna, uma oração. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na vida dos viventes, na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Bom, a gente saiu de salmos de romagem, né? Que eram os salmos que os israelitas e os judeus cantavam indo para o tabernáculo em Jerusalém ou para o templo, e uma sequência aí de 14 salmos, e entramos numa outra sequência que é os salmos de Davi, falando das suas lutas por causa das suas perseguições, e geralmente falando das suas perseguições feitas por Saul. E esse salmo não é diferente. Ele é um salmo onde as descrições todas estão dizendo que é o salmo que ele fez na caverna de Adulão ou numa região em Engedi, mas provavelmente seja de Adulão, porque foi o ápice da situação dele aí. Bom, ele tem uma característica muito interessante. Ele está dizendo, olha, esse salmo, né, o salmista está dizendo aqui, em primeiro lugar ele vai dizer da grande dor que ele está passando. E isso é notado pela alta voz clama ao Senhor. Não é uma oração sussurrada, não é uma oração em voz audível, são gritos de dor, né? A expressão aqui no seu original são gritos de dor, são palavras gritadas a Deus de tamanha dor, né? Suplicando por misericórdia. Ele fala que está derramando, né, diante dele lamento e apresentando a angústia dele. Isso aqui, sem dúvida, não podemos descrever que seja um momento que ele esteja tranquilo dentro da caverna de Adulão. Não, era um momento de grande angústia, de grande sofrimento. Era um momento de que a alma dele estava se angustiando. Tanto aqui que ele diz que o espírito está desanimado, né? Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Ou seja, ele está ao mesmo tempo dizendo de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, abrindo o seu coração, rasgando a sua alma diante de Deus. E eu tenho falado aqui, oração é rasgar a alma diante de Deus, é na oração que você fala todas as suas angústias, é na oração que você diz até que os sentimentos ruins do seu coração com relação ao próximo, à pessoa, né? Aqueles salmos imprecatórios que a gente lê aqui, Senhor, por favor, quebra a cabeça dos inimigos na pedra, né?
É na oração que você abre a sua alma e a sua mente, o seu coração, e abre a sua boca, né? Porque o coração fala, né? O coração está ali e a boca vai falar o que o coração está cheio. É ali. E o salmista novamente está dizendo e nos encorajando a dizer todas as coisas em oração. E eu não vou cansar de dizer, e disse durante o tempo dos Salmos, como é bom você usar isso na sua oração, de dizer ao Senhor tudo o que você está sofrendo e toda a angústia da sua alma. Em primeiro lugar, isso é terapêutico, porque vai curar a sua alma de dores maiores, de angústias desnecessárias, de você começar a remoer coisas do passado. Segundo, ela é espiritual, porque é o Senhor quem está ouvindo a sua oração e vai atender a sua oração. Aqui, ele vai dizer isso, né? Eu reconheço a minha dor, eu digo da minha dor, eu falo da minha dor, mas logo após já começa a vir a grande terapia da oração que nós temos no Senhor. É que a nossa própria alma, por causa da palavra do Senhor, convence de que há uma dor, mas que há um Deus todo-poderoso e que nós servimos a um Deus que não está alheio às nossas dores, que não entrou em férias no nosso período de tribulação, que não está afastado por causa de alguma doença, alguma situação, e não está tirando férias em algum lugar do mundo. É o Senhor que está presente no meio da nossa batalha, no meio da nossa dor, no meio da nossa tribulação. E é por isso que ele vai dizer, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam as armadilhas contra mim. Olha para a minha mão direita, ou seja, olha para a minha direita. Não tem alguém que me proteja, né? Aquela ideia de que quem está segurando com a mão destra é a mão de poder de Deus. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. E aí ele então, novamente fortalece a sua fé, dizendo, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. E aí é esse momento da nossa oração que a gente faz confissões de fé. É nessa hora, nesse momento de oração, que a gente faz declaração da nossa doutrina, do que cremos, das convicções que temos na nossa alma. Nós aqui, ele está dizendo, não é só uma palavra de desespero, do tipo, meu Deus, eu só tenho a Deus, né? Como a gente ouve as pessoas dizendo. Não, é uma palavra de afirmação, dizendo, não estou sozinho, eu tenho um Deus na terra dos viventes. É esse Deus a quem eu vou recorrer. E por isso ele pede, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão que eu estou agora, e eu renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Eu não sei se você percebe uma linha lógica aqui, de dor, confissão de fé e esperança. A esperança está exatamente em dizer, quando isso tudo acontecer, e há uma expectativa que isso aconteça, eu sei que os justos estarão à minha volta, querendo ouvir o meu testemunho, querendo dizer o que aconteceu com você, Davi. E eu vou poder dizer, eu estava lá na caverna de Adulão, e eu estava lá marginalizado, sendo hostilizado, e se Saul me encontrasse, ele me mataria. Mas o Senhor ouviu a minha oração lá da caverna, e ele então agiu. E hoje eu estou sentado nesse trono, porque o meu Deus, conforme a sua bondade, ele atendeu a minha oração. E eu estou sentado nesse trono agora, reinando sobre Israel, porque quem importa com a minha vida é o meu Deus.
E esse Deus é tudo que eu tenho na terra dos viventes. Todas as outras coisas passam, mas esse meu Deus é quem cuida de mim em todo o tempo. Por isso, queridos, o Salmo 142 nos dá essa dinâmica: dor, convicção de fé e esperança. Que seja isso que aconteça no seu coração e na sua mente hoje. Que você esteja ciente da dor, fale, expresse ela para o Senhor, mas junto com essa dor e esse sofrimento e essa angústia, você também expresse a sua declaração de fé. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu creio que Ele não está distante, Ele está presente. Eu creio que a sua vara e o seu cajado me consolam, mesmo estando no vale da sombra da morte. E aí, a esperança, Senhor, eu creio um dia que isso tudo vai passar e estarei celebrando a vitória do Senhor na minha vida. Amém? Muito bem, queridos. Vi aqui alguns queridos pedindo a oração, né? A Andréia está falando então do Mateus, o sobrinho dela. A Maria Luísa, nós recebemos um recadinho que a Maria Luísa foi ao hospital e ela fez os exames, né? E graças a Deus a médica dela chamou dizendo que foi tudo negativado e graças a Deus por isso, né, Maria Luísa? A gente fica muito feliz com essa vitória sua, né? A gente tinha até colocado em oração aqui e graças a Deus a gente vê o livramento do Senhor. Vou até colocar aqui, ó, resposta da oração, hoje é dia 6, né? Resposta de oração, dia 6 do 11, foi dia 5, né? Mas a gente está falando aqui dia 6 do 11, a gente celebrar aí a sua vitória de que não deu nada nos exames, graças a Deus por isso. Também celebrar aqui, né? Colocando aqui em oração, na verdade, né? A Inês está pedindo aqui, está com o sobrinho dela, né? Vamos colocar aqui. Paulo José Weber, né? Sobrinho da Inês Brick, né? Ele com câncer, ele vai fazer uma cirurgia no rim dia 18, né? Vamos colocar aqui câncer e fará cirurgia no rim, tá? Dia 18. Vamos estar orando por ele, sim, tá bom, meu irmão? Tá? Aqui também, alguns queridos que entraram aqui. Eu queria orar, queridos, pelo pastor Cleverson e Karina. Antes de ontem, ele passou um pouco mal no domingo, segunda-feira não estava bem, terça-feira não pôde estar nas nossas reuniões, foi ao médico, o médico passou uma coisa para ele ali, para ele tomar, uma dor de cabeça, um mal-estar, mas pensou que foi talvez alguma coisa que comeu, e ontem ele não estava bem, e então eu recomendei que ele fosse ao hospital do pulmão e fizesse lá um teste de Covid, e deu Covid nele e na esposa, Karina, né? Então eles estão afastados aí, até como o prazo, né, que eles pegaram provavelmente Covid, o término termina na terça-feira que vem. Então esteja orando aí, né, pelo pastor Clevers, a Karina e a Radassa, né, que agora vão ficar numa quarentena, no isolamento. E eu fiz o teste porque eu tive contato com eles, tive contato com uma outra pessoa que tinha positivado, mas graças a Deus fiz o teste ontem também, graças a Deus o meu deu negativo, né? Então posso tocar as coisas aí, inclusive o domingo é aniversário da igreja, tem batismos, ficar fora da festa ia ser muito difícil, mas graças a Deus. Pena que o pastor Cleverson está aí com esses
com essas dores, né? Não são muitos, não são sintomas muito fortes, mas a gente está orando aí por eles, né? Para plena recuperação. Já está sendo medicado, foi ao médico, de lá mesmo já fez uma consulta, os dois fizeram radiografia do pulmão, tudo sendo cuidado, graças a Deus, tá? Mas estamos em oração. Eu tenho pedido pelo Irineu e a Zaira. Eles são um casal muito atuantes na liderança nossa convenção, né, pioneira. Ela é 4ª vice-presidente, já foi 2ª vice-presidente, tem um coração em servir na obra. E ele, o Irineu, o marido dela, está internado, né, com Covid. Os dois estão com Covid. Ela passa bem, ela é médica, mas ele passa bem. E ela passa bem, mas ele está internado. Não precisou ser do oxigênio de intubação, mas ele está com aquele que é uma sondazinha, um catéter, né? Então, queridos, estejamos orando por eles, né? Vamos continuar orando ali pelo filho do funcionário Luiz Fernando, né? Que fraturou o braço em 2 lugares. Vamos orar pelo Matheus Froza, que quebrou a clavícula e vai fazer a cirurgia hoje, né? E lembrando sempre daqueles irmãos, o Paulo José, que é o sobrinho da Inês, que está com câncer e fará cirurgia do rim. Agradecer então pela Maria, né? Pela bênção que Deus fez, né? Da cura completa, né? Vamos estar orando por isso. Vamos orar, queridos. Continuar orando também pelo Diego, né? Diego, a casa, os outros pedidos que a gente sempre está dizendo. Senhor, nós te louvamos porque podemos ouvir e ler esse salmo e saber que com a nossa voz nós podemos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, estar diante do Senhor e abrir o nosso coração, sabendo que o Senhor nos ouve e uma convicção de fé de que nós não somos solitários nem abandonados. O Senhor cuida de nós. Senhor, e também a esperança de que isso tudo vai passar. A caverna de Adulão passou para Davi. Ele recebeu a promessa do Senhor, que era ser o rei de Israel. Recebeu essa promessa por causa da tua mão, Senhor. Então, da mesma forma, eu oro pelos meus irmãos, que estão vivendo um momento de dor, de ansiedade, de angústia. Ó Deus, que eles possam abrir o seu coração e falar com o Senhor nessa liberdade que filho tem com o Pai, que a filha tem com o Pai, para falar, ó Deus, das dores, das angústias. Mas ao mesmo tempo, Senhor, certeza de que o Senhor está conosco. Enche-nos de esperança nesse dia, sabendo que isso tudo vai passar, para a glória e honra do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por esses pedidos, agradecendo já pela Maria, Senhor. Que notícia boa, que coisa gostosa saber que foi negativado, Senhor, os seus exames e ela está bem. Aleluia por isso. Mas orando, Senhor, pela vida do Paulo, que está com câncer, vai fazer essa cirurgia dia 18, que o Senhor manifeste o teu poder. Orando, Deus, pelo filho do funcionário, do Fernando, que quebrou o braço em 2 lugares, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da equipe que vai fazer, Deus, essa restauração do seu braço. Oramos também pelo Mateus, sobrinho da Andréia, Pai, que também vai fazer a cirurgia hoje, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, atua com a tua mão de poder. Pai, nós oramos por essa quantidade de casos, desses surtos que novamente retomam aos nossos estados do sul. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia. Eu clamo, Pai, pela vida do Irineu, que está hospitalizado, que o Senhor toque naquela vida com mão de poder. Oro em nome de Jesus pela Zaira também, que o Senhor esteja abençoando. O pastor Clayton, que teve também, a Marivete, Senhor, e outros, ó Deus, também, líderes na nossa denominação, que o Senhor cuide, ó Deus, da saúde dos nossos líderes. Oramos também, Senhor, pela vida do pastor Cleverson, da Karine e da Radassa, que o Senhor esteja dando a plena recuperação e que os sintomas sejam a menos, Pai,
que eles não sofram os sintomas dessa doença. E, Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, a cura completa. Não só eles, mas todos os que estão com Covid, Senhor. Oramos pelas nossas unidades hospitalares, pelos nossos médicos, as nossas enfermeiras que novamente passam por um novo surto. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia sobre nós. Pai, eu oro pelo Diego, oro, Senhor, pelos cuidados nessa casa, Senhor, que o Senhor abra as portas. Estamos orando por uma documentação, estamos orando, ó Deus, pelo levantamento de ofertas, estamos orando, ó Deus, para poder construir essa casa no tempo hábil, Senhor, para esses queridos. Oramos, ó Deus, pela nossa nação, oramos, Senhor, pelo nosso país, oramos, Senhor, pelas eleições municipais, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e haja de maneira sobrenatural. E traga, ó Deus, aqueles homens e mulheres para prefeitos e vereadores e vereadoras, que em nome de Jesus sejam aqueles que pensam no povo, no melhor para o seu povo. Meu Deus, eu oro também pela seca no oeste, que o Senhor dê chuva sobre aquele lugar. Tem misericórdia daquela região. E, Pai, em nome de Jesus, manifeste o teu poder sobre aquele povo. Pai, nós oramos agradecidos por tudo. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, os 19 anos de vida da nossa igreja. Abençoando em todo momento, em toda circunstância. Pai, que o Senhor dê pessoas que, somadas, vão poder, ó Deus, abençoar outras pessoas, outros lugares, outras regiões, e que o teu evangelho seja pregado através da vida dessa igreja. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vi aqui que a Iris, né, deu uma dica desse hino, né, para cantar no dia 29. Vou passar essa sugestão para o pastor Cleverson, né? E para que ele veja aí a possibilidade desse hino também, tá bom? É muito lindo esse hino. E ele precisa de jeito para cantar, né? Muito bem, queridos. Olha, aqui eu vi que os pedidos foram colocados, né? E eu queria, então, lembrando vocês, né, da nossa campanha para a construção da casa do Diego, e também lembrando do aniversário da igreja, as atividades que vamos ter. Aqueles que se sentem seguros, estamos à vontade para recebê-los, com prazer para recebê-los. Aqueles que ainda não se sentem seguros, nós continuaremos a fazer os nossos cultos online, tá? Então, isso nós não vamos mudar, tá bom? Um bom dia, um boas final de semana. Nos vemos então domingo 10h30 ou segunda-feira às 7 horas para continuar, talvez, a última semana dos Salmos, né? Deus abençoe, queridos. Um bom dia.